Oi, eu estou extremamente cansado após o Tai Chi. Tava dando aula para uma aluna aqui. Ai, ai, tô suando. O calor de Barretos ajuda, mas, nossa senhora, Tai Chi às vezes cansa. As pessoas têm a ideia de que Tai Chi é lento, é tranquilo, assim, né? É uma prática de relaxamento. Às vezes é, realmente, né? Mas às vezes não, né? E o ideal do Tai Chi é que a gente entra, né? Eu também sou terapeuta corporal, né? O Haishiano, né? E o Haishi falava da curva orgástica, né? Que é esse movimento ancestral, né? Ele só deu outro nome, digamos assim, para esse movimento, para esse fluxo de Yin e Yang, né? Movimento simpático e parasimpático. Eu tenho que dar uma olhada aqui porque esse microfone tava pifando, né? Eu gravei uns vídeos aí, fiquei meia hora falando, ele travou, né? Então por isso que eu vou estar dando uma olhada nele de vez em quando. Mas esse movimento, esse fluxo, né, de movimento sistema nervoso simpático, parasimpático, yin e yang. Então o ideal é que uma prática de tai chi ou qualquer prática corporal, yoga, uma massagem somática, uma terapia corporal neo-haitiana, é que ela comece devagarzinho, devagarzinho, ela comece suave, ela vai aumentando, ela vai ganhando tônus, ela vai ganhando força, ela vai fazendo você suar, ela vai fazendo você sentir fortes emoções, né? E aí chega num momento, num ápice, que você tá se sentindo, cara, no Tai Chi e nas terapias corporais, assim, do Reich, eu não tenho outra palavra para descrever senão radicalmente vivo. Então chega um momento que eu, pessoalmente, me sinto assim. Outras pessoas talvez deem outro nome, mas eu dou esse nome. Eu me sinto radicalmente vivo. Eu assim, me sinto extremamente vivo. Chega nesse momento, você chegou no top. Dali você não sobe mais, você já alcançou o máximo. E aí você retorna, você já suou muito, né? Senta um pouquinho, relaxa, respira, né? E vai se acalmando. Então esse fluxo de começar aqui, vir para cá e descer, né? O Reich chamou de curva orgástica, né? Quando você completa isso, o seu sistema entra numa coisa, né? Que a gente pode chamar de autorregulação. Então, o seu sistema faz uma autopoiese, um autoequilíbrio, né? E você conseguir fazer essa curva orgástica, esse subir, se energizar, ficar, opa, que é isso? E voltar, né? Isso vai imitar, por que ele chama de curva orgástica? Porque isso imita um orgasmo, né? YouTube, por favor, a gente não tá falando de poucas vergonhas aqui. Não corta o meu vídeo. Não corta o meu vídeo, eu tô falando de psicologia aqui, eu tô falando de terapias orientais, pelo amor de Deus. Então você chegou aqui no momento de, opa, que é isso? Adorei essa expressão que eu inventei agora. E aí você retorna. Esse movimento, que é chamado de curva orgástica, isso cura coisas, né? Então o Reich percebeu que isso curava coisas no nosso corpo. Doenças mesmo, a gente tá falando de doenças, tá? A gente não tá falando de, você fica mais calmo. Não, não. Também. Mas a gente tá falando de cura de doenças aqui, né? Então isso cura doenças, isso melhora uma ansiedade, você fica menos neurótico, você aprende a se autorregular, é, você ganha força muscular, ganha tônus, ganha. Sabe assim, os benefícios são inúmeros, que um dia eu vou fazer um vídeo aqui só para citar os trilhões de benefícios de você fazer uma prática corporal e você completar essa curva orgástica, esse yin e yang. Você dorme melhor, você tem menos ansiedade, você levanta mais disposto, você tem menos dor, você tem mais vitalidade, sabe? É maravilhoso, né? Por isso que eu amo Tai Chi, eu amo Reishi, eu amo as práticas corporais. Mas agora vamos ao tópico desse vídeo. Se você veio até aqui, muito obrigado, de verdade. Eu honro a tua presença aqui, porque são poucas as pessoas que querem realmente ouvir um conteúdo mais denso, mais profundo, né? E entender um pouco melhor algumas coisas. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo,
tá? Isso ajuda muito esse vídeo chegar a outras pessoas. Se esse assunto está minimamente interessante até agora, prometo para você, vai ficar mais interessante. Mas se está minimamente interessante, dá um joinha no vídeo, tem um botãozinho aí, facilmente você dá o joinha. Eu percebi agora que eu estou gravando na horizontal e o YouTube é vertical, mas não tem problema, eu vou fazer uns cortes para o Instagram e tudo bem. Ok. Então, agora uma outra coisa que eu gostaria de falar, né? Então, na prática de hoje, foi uma prática um pouco mais intensa, né? E uma prática difícil, né? E a minha paciente, né? A minha aluna, né? Eu falo paciente porque eu tô acostumado com, né, pacientes de acupuntura, pacientes de ayurveda, de florais, né? Eu faço outras terapias, né? Integrativas, acabo chamando de paciente, mas é aluna, né? A minha aluna do Tai Chi, ela a gente estava praticando, fazendo um exercício que é chamado de Tuisou, né? A gente fez um exercício de Tuisou, fez três exercícios de Tuisou, depois a gente fez um exercício de eutonia, né? Que são todos os exercícios que a gente faz junto, né? Com o braço junto, assim, e você vai entrando numa sintonia ali, terapeuta, né? Professor e aluno, né? A gente vai entrando nessa sintonia. E o Tuiçô, assim como a eutonia, né, mas principalmente no Tuiçô, tem alguns exercícios assim que é difícil, né? Você vai fazer ali o exercício, até se decorar a parte do braço, aí você passa para a perna. Aí também tem um gingado de perna, né? E aí, não bastasse isso, aí eu falo, agora vamos trocar, agora vamos pro braço esquerdo, né? E aí a pessoa fala, mas eu não escrevo com o braço esquerdo, a minha mão não dominante, aí fica difícil, mas é assim, não, é pra cá, é pra frente, né? E aí ela falou num determinado momento, ó, não esquece que você tá aqui diante de uma aluna de 68 anos, hein? Pelo amor de Deus, o Tico não se liga muito com o Teco mais, né? Eu falei, não, calma, você vai aprender, né? E aí isso é um negócio muito legal que eu gostaria de falar com você, que é também um dos benefícios do Tai Chi, né? Assim como qualquer outra língua, né? Então eu falo para as pessoas, né? As pessoas às vezes têm dificuldade em algumas práticas e eu falo, cara ou moça, né? Ou senhora, ou minha... Cara é a sua forma de falar, né? Não é para todo mundo que eu falo cara. Mas eu falo, pessoinha, calma, né? É igual aprender uma nova língua, né? Então sabe quando você está aprendendo uma nova língua? O Tai Chi é isso. O Tai Chi é igual aprender uma nova língua. Então, primeiro você vai lá, né? The books on the table, né? Aí você vai ver que tem frases que você não consegue fazer. E aí você vai aprender verbo to be. Aí você vai aprender a conjugar. Aí aquilo lá, você vai aprendendo uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, outra ali. E aquelas coisas vão se juntando até formar o conhecimento do Tai Chi. E num dado momento, quando você vê, você virou fluente no Tai Chi. Né? Só que para virar fluente no Tai Chi não é um, nem dois, nem 3 dias, né? Então aquilo às vezes vai demorar ali 6 meses, às vezes aquilo ali vai demorar um ano, né? Mas em algum momento você vai ficar fluente no Tai Chi, em algum momento você vai ver que agora você fala aquela língua, agora você compreende aquela linguagem, né? E o que eu acho mais interessante, né, então que eu queria trazer aqui para vocês, né, é assim, quando a gente vê assim os estudos da neurociência, né, e percebe que antes se achava que a gente nascia com um número de neurônios, né, e ia morrer com aquilo lá, né? Então tinha a fase de desenvolvimento da criança e aquilo lá parou ali, né? E hoje a gente sabe que não, hoje a gente sabe que a gente tem no nosso cérebro neurogênese e neuroplasticidade. O que é neurogênese? É o conhecimento da ciência que a gente produz novos neurônios, que aquilo não para, não é o número de neurônios que você nasceu quando bebê e acabou fazer o quê? É isso aí. Não, o ser humano produz novos neurônios, né? De acordo com o quê? De acordo com você estimular
esses neurônios, né? E você estimular esse crescimento, né? E a gente tem a neurogênese e a neuroplasticidade. Neuroplasticidade, como o próprio nome diz, é a plasticidade dos neurônios, né? Então, os neurônios, eles praticam tai chi, né? E eles são, assim, ó, fluidos, eles são plásticos, né? Então, assim, mesmo a minha paciente com 68 anos, mesmo meu avô lá com 91 anos, que eu faço acupuntura nele, né? Toda semana eu faço acupuntura no meu avô. E ele, mesmo com 91 anos, os neurônios dele estão produzindo novos caminhos neurais. Ou seja, né? Uma coisa que pode parecer difícil para ele vai aprendendo a nova forma de fazer aquilo, uma outra forma de fazer, e o cérebro vai aprendendo determinadas coisas, não é mesmo? Então, o cérebro vai aprendendo, né, novos caminhos, né? Então, toda vez que você pratica algo novo, pratica um novo hobby, né, começa a praticar um pranayama, né, faz um exercício novo da yoga que você aprendeu, né? Toda vez que você começa um esporte, agora eu ando de bicicleta, não, agora eu vou para o trabalho a pé, agora eu mudei o caminho para ir para o trabalho. Toda vez que você estimula, né, a sua curiosidade, toda vez que você estimula que você continue aprendendo, né, que você estimule pensando diferente, quando você estimula a sua flexibilidade cognitiva, ou seja, se eu tenho muito neuroticismo, ou seja, eu penso só desse jeito, é assim que se faz as coisas, não tem outra forma de fazer. E aí quando eu vou fazendo terapia, por exemplo, eu vou aprendendo a outras formas de se fazer as coisas, eu falo, não, mas espera aí, não precisa ser tão rígido assim, né? Tem outra forma de fazer isso aqui. E se eu tentar fazer dessa forma? Opa, estou aprendendo um novo hábito, né? Estou ganhando um novo território de saber, né? Estou aqui, é, adquirindo um novo conhecimento, né? Um novo repertório cognitivo. Então, o que vai acontecendo? Neuroplasticidade, né? Então, esse caminho neural aqui, que existia, ele já existia, esses neurônios aqui se juntando, mas eles não estavam tão ativos. Aí você para de ativar determinados neurônios e você vai fazer outro caminho neural. Então, isso acontece na aprendizagem, né? Então, quando a gente faz Tai Chi, a gente não quer que você acerte de primeira, né? Por quê? Porque isso anularia um dos benefícios do Tai Chi, que é o quê? Estimular a flexibilidade. Flexibilidade não só física, mas psíquica, né? Então o Tai Chi estimula que você tenha flexibilidade cognitiva, que você aprenda novos caminhos, novas formas de ver as coisas, outro jeito de ver o mundo, né? O Tai Chi estimula... Então, assim, quando você erra, o erro é muito importante, sabe? O fracasso é muito importante, né? Porque você porque aí você vai percebendo, opa, errei, né? Como que eu corrijo isso? Ah, sim. Então o exercício não é assim, é assim. Aí você vai corrigindo ali. Então isso vai estimulando o cérebro, né? E vai fazendo com que uma pessoa de mais idade, por exemplo, vá estimulando a inteligência, estimulando a cognição, e que ela não tenha Alzheimer quando chegar numa idade um pouco mais avançada, né? Então isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então por isso que o Tai Chi é muito indicado, né? Você entra aí na internet, você vai ver, faça Tai Chi se você tem mais de 50 anos. Por quê? Porque vai estimular isso, a pessoa vai errar, a pessoa não vai ter equilíbrio, ela não vai saber fazer. E aí na outra semana, se ela for uma pessoa de persistência, ela vai falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer até eu conseguir. Isso é ótimo. Então isso vai estimular a persistência da pessoa, coragem, a capacidade, o foco, o objetivo, ter aquela meta e
tentar até você conseguir, né? Vai estimular a capacidade, né, de criar novos neurônios, de criar novas sinapses, novos caminhos neurais, né? Vai estimular algo que é lindo no ser humano, que é a capacidade de lidar com a frustração. Olha que legal, né? Olha que legal. Então, assim, o fracasso, né? Eu quero ainda gravar um vídeo sobre isso, né? Mas o fracasso é visto muito como ruim na nossa sociedade. Ele é ótimo, né? Então, né? É muito, muito legal, assim, fracassar, né? Então, há uns tempos atrás quero dormir mais cedo. Aí o que eu fiz? Estipulei um horário bem rígido, né? Vou dormir às 6 da tarde e uh, vou acordar às 4. Né? Aí o que isso faz com o nosso sistema? Opa, Rodrigo, aí eu dormi às 8. Ah, fracassei. No outro dia eu dormi às 10. Eita, fracassei. Só que, tipo assim, isso é ótimo. Por que fracassar é bom? Porque assim, você estimula uma coisa acima do que você realmente consegue. Aí, porque o processo da vida, né, o processo de aprendizagem, ele não é assim, ó, ele não é assim, ó, linear, né? Ele é assim, ó. Ele parece mais com o coração batendo, até que num dado momento ele se estabiliza, né? Ele é mais circular do que linear. Então, você estimula uma coisa meio impossível, assim. Né? Ah, quero dormir às 6, acordar às 4 da manhã. Aí o corpo vai tentar aquilo e vai falar, epa, não tá dando muito certo. Aí você dorme às 10, né? E acorda às 8, né? Aí você dorme no outro dia de novo, às 11, acorda às 7. Aí outro dia você consegue um pouquinho mais cedo, às 9. Aí um dia você consegue às 7 da noite, né? E acordar às 4. Opa, legal. Até que aquilo vai se estabilizar, né? Ah, não consegui dormir às 6 da tarde, 7 da noite, mas ó, tô conseguindo dormir 8 e meia, 9 horas. E não tô conseguindo acordar às 4, mas tô conseguindo acordar entre 5 e meia e 6. Opa, estabilizou. Tá legal? Tá show, né? Tô acordando antes das 6, antes do sol nascer, o que na Ayurveda é ótimo, né? Tô dormindo antes das 10, que para Ayurveda já é legal. Opa, tá bom? Tá bom, né? Flexibilidade cognitiva, né? Então, assim, preciso ser rígido, assim, não, o horário certo de dormir é no máximo até às 8. Precisa de ser tão rígido, né? Como que eu me sinto no outro dia? Me sinto bem, me sinto energizado, consigo fazer minhas práticas espirituais, cantar meus mantras. Ótimo, né? Então assim, o Tai Chi é a mesma coisa. O Tai Chi é a mesma coisa, né? Talvez você não vai conseguir fazer o exercício perfeito como um mestre taoísta. Não vai, né? Mas estipule essa meta, estipule, né? Mas aí você vai fracassar. E o fracasso não é ruim, ele é bom, né? Porque o fracasso vai te estimular mais. Quero aprender. Opa, até que chega um momento que você, olha, já faço certo, né? Faço no ideal que eu estipulei? Muito provavelmente não. Por que não? Porque o ideal, né, trazendo um pouco de psicologia agora, ideal é sempre fantasia, né? E fantasia é sempre, ó, mundo das ideias, é um mundo que não existe, é irreal, né? Então, tipo assim, tudo aquilo que você faz é imperfeito, né? Nunca vai sair perfeito. Por quê? Porque o perfeito tá onde? Tá aqui, ó. Tá no mundo das ideias, no mundo da fantasia, né? Então assim, aquilo que é perfeito, ele não existe no mundo real, né? Então, se algo é perfeito, é porque você não o fez. Porque quando você pega aquilo que está na sua cabeça e faz, vai sair imperfeito. Por quê? Porque somos seres humanos, né? Mas é bom que saia imperfeito, é maravilhoso, é lindo que saia imperfeito, né? Quem se diz muito perfeito, de certo arrumou um jeito insosso de não ser de carne e osso, carne e osso. Então o Tai Chi, assim, para mim, ele é essa prática maravilhosa, assim como a yoga também o é,
né? Assim como as terapias corporais do Reich também são, né? Que vão trabalhar isso, né? Que vão trabalhar o erro, né? Eu errei, mas eu corrijo o erro. Aí eu corrijo de novo, até aquilo ir se tornando perfeito, até aquilo ir se aperfeiçoando, se tornando melhor, né? E aí quando eu vejo, quando eu comecei, quando eu fazia 1 mês de Tai Chi e quando eu faço 6 meses de Tai Chi, eu olho para trás e eu falo, caramba, como eu evoluí na minha prática. Olha como eu respiro melhor, olha como o meu movimento está mais certo, olha como a minha coordenação motora está certinha, né? Olha como a minha vitalidade está melhor, olha como. E aí isso não vai se refletir só na prática, porque se você começa a ter flexibilidade na prática, né, então o Tai Chi é o que? É um ensaio. Se você começa a ter flexibilidade ali no corpo, na prática, o que começa a acontecer? Você começa a ter flexibilidade na vida, você começa a ter flexibilidade mental e a sua vida vai se tornar mais flexível. E se você respira melhor ali na 1 hora que você faz prática do Tai Chi, você vai respirar melhor durante o dia. E se você está mais calmo ali na prática do Tai Chi, durante o seu dia a dia você vai estar mais calmo. E aí você vai dormir melhor, você vai dormir mais cedo, você vai acordar mais cedo, você vai acordar vivo, você não vai acordar igual um zumbi, igual você acorda. É com você mesmo que eu tô falando. Por que você não se inscreveu ainda na aula de Tai Chi? Você acorda igual um zumbi, que eu sei. Eu também acordava assim. Tá bom? Né? E eu dou aula online e eu dou aula presencial. Tá? Então, se você é de outra cidade, não importa da onde do Brasil que você seja, não é desculpa, tá? Se inscreva na aula de Tai Chi. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você bater um papo comigo, tá? Se você quer aula de Tai Chi pura, eu posso dar aula de Tai Chi pura, como essa paciente que acabou de sair daqui. A gente faz aula só de Tai Chi, mas tem alguns alunos que eu incremento as práticas de terapia corporal neo-reichiana. Então, as terapias corporais do Reich e do Lowen, né, as terapias do Reich e a bioenergética do Lowen, elas trazem alguns outros elementos, né, para a gente liberar um pouco as couraças, né, que são esses nós, essas dores, essas tensões que tem no corpo e que elas carregam traumas, né? Então a gente pode trabalhar isso também, né? Só que aí essas sessões elas são um pouco mais intensas, né, no sentido emocional, né? Mas a gente também tem esse estilo de sessão. A gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar respiração mais profunda, a gente vai trabalhar exercícios de vibrações, né? Para que você tenha uma vitalidade maior, né? Então existem essas duas práticas que eu faço, tá? O valor é o mesmo, tá? E você pode escolher entre fazer práticas de Tai Chi, né? Integradas com terapias corporais, terapias somáticas, terapias bioenergéticas, ou fazer o Tai Chi puro, né? Como ele foi ensinado pelo mestre Liu Pailin, que é a linhagem que eu sigo, que é a linhagem dos ensinamentos que eu ensino, tá? Então, se você quer fazer aula, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link ali para você bater papo comigo, tá bom? Um abraço, muito obrigado para você que esteve até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!